Meus irmãos, a paz do Senhor, um bom dia a todos. Estamos mais uma vez no nosso Preparando-se para a EBD, a fim de que possamos comentar as lições da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nesse trimestre o Evangelho de Lucas e entraremos hoje na lição de número 3. Se você não assistiu os nossos comentários das lições 1 e 2, você pode procurar no YouTube colocando o título da lição e você encontrará as demais lições que nós já comentamos. Agradecemos a todos pela assistência, pelos comentários. Estamos felizes por ver que o Senhor tem alcançado um número bom de irmãos. Vários professores da Escola Dominical têm participado conosco e sabemos que Deus auxiliará os irmãos cada vez mais. Deus os abençoe. Nós estudaremos na lição de número 3, dentro do Evangelho de Lucas, sobre Lucas, o Evangelho da Alegria. Nós comentamos em lições anteriores que, fazendo uso de um material sinótico, dos evangelhos sinóticos, que Mateus fala sobre o Espírito Santo, porém Lucas fala mais que Mateus. Nós falamos sobre a atuação do Espírito Santo no Evangelho de Lucas. E hoje nós entraremos no fator alegria. Eu trouxe aqui para os irmãos um livro muito interessante de Severino Pedro da Silva. É um livro bem antigo, ele já existe hoje em outra capa. Essa deve ter sido uma das primeiras edições do livro. E ele, neste livro aqui, o Severino Pedro da Silva, coloca uma carta que teria sido enviada nos dias de Cristo ao governador da Judéia. Não, o governador da Judéia, Lentulus, escreveu ao César romano e ele descreve Jesus. Essa carta ela mostra como que ele descreve Jesus. E é interessante que aqui ele diz que Jesus nunca foi visto rindo. Pelo contrário, já foi visto chorando. E olhando por esse prisma, parece que Jesus era muito sisudo de semblante, muito fechado. Porém, Lucas, ele vai nos trazer algo interessante, que nos seus escritos, nas suas pesquisas, melhor dizendo, ele encontrou alegria, não somente do mestre, porque existem passagens que o mestre se alegra, como também alegria até dos anjos. Ele começa Lucas 2 e 14 já falando da alegria dos anjos quando anunciam o nascimento de Jesus. E depois ele vai mostrar a alegria de Maria quando concebe o Espírito Santo. E assim Lucas segue uma sequência de alegrias no seu livro que até nos admira, que a gente não tem essa visão acerca do livro quando não estuda nesses detalhes. Mas Deus abençoe seu servo, o bispo Samuel Ferreira, que nos trouxe esta visão. E nós então podemos perceber que o Evangelho de Lucas, sim, é o Evangelho da alegria. Nós vamos encontrar alegria em Lucas pelas suas ramificações, Alegrei, alegraram-se, alegrai. Então nós vamos encontrar várias alegrias em Lucas. Por este fim de encontrar a alegria em várias radicais, em vários derivados, eu trouxe para indicar para os irmãos, primeiro este livro, A Vida de Cristo. Eu não tinha indicado esse ainda nesse trimestre. Eu indico para os irmãos A Vida de Cristo de Severino Pedro da Silva. E eu indico para os irmãos também a Concordância Bíblica Exaustiva. Por que a Concordância Exaustiva? Porque nela você vai encontrar, essa daqui é da editora Vida. Nela você vai encontrar as palavras da Bíblia. Todas as palavras da Bíblia. Assim, quando você coloca aqui na letra A, A-L-E, Ale, depois você vai lá, alegria, aí você vai encontrar todas elas aqui. Você vai encontrar aqui, começando aqui por, só um instantinho,
Só um instante. Alegra. Começa pela palavra alegra. Aí você tem alegra-nos, alegra-se, alegra-te, alegrado, alegrai-vos. E aí você segue, e quando a gente faz uma anotação das vezes que a palavra alegria surge em Lucas, nós ficamos abismados o quanto tem alegria em Lucas. Aí desta forma nós chegamos até a separar algumas palavras alegria que estão em Lucas, e vou tentar passar para os irmãos para nós já termos uma noção. Tudo isso antes de nós começarmos o nosso assunto, porque eu acho fundamental, irmão, nós compreendermos o motivo pelo qual nós estamos apresentando Lucas como a epístola, como o Evangelho da alegria. Lucas 1,14 tem alegria. Lucas 1,28, se você quiser anotar, tem alegria. Lucas 6,23 tem alegria. Lucas 10,20 tem alegria. Lucas 10,20 de novo, ele fala de forma diferente, usa o verbo duas vezes. Lucas 13,17 tem alegria. Lucas 15, verso 5 tem alegria. Lucas 15, verso 32 tem alegria. Lucas 19, verso 6 tem alegria. Lucas 19, verso 37 tem alegria. Lucas 22, verso 5 tem alegria. Lucas 23, verso 8 tem alegria. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui. Só um instantinho, que nós anotamos aqui, então vamos verificar aqui. Lucas 1,44, anote aí, Lucas 1,44 também tem alegria. Lucas 2,10 também tem alegria. Lucas 2,10 vai ser o anunciado do anjo. Eu falei 2,14 há pouco, é 2,10. Lucas, só um instantinho. Então esses aí são os que nós encontramos, né? Lucas 10 e 17. Lucas 10 e 17 também tem alegria. Nós citamos do capítulo 10, o 10, 20, citamos ele duas vezes, mas no 10, 17 tem. No capítulo 10 você pode ler do 17 até o 20, você vai encontrar algumas referências. Então Lucas é o Evangelho da alegria, e este é o tema da nossa lição hoje. Lição número 3, tema Lucas, o Evangelho da alegria. Continuamos indicando para os irmãos a harmonia dos evangelhos, que trata de evangelhos sinóticos. Indico para os irmãos hoje a leitura da Bíblia King James. Esta é a King James atualizada, ela tem comentários no rodapé acerca da alegria, você poderá verificar, da alegria em Lucas. Continuamos indicando o livro do pastor José Gonçalves, que também trata sobre a alegria. Tem um livro do nosso comentarista, o bispo Samuel Ferreira, que não chegou em nossas mãos ainda por causa do transportador, mas em próximos dias estará conosco. O tema do trimestre é Lucas, uma exposição bíblica e cristocêntrica do Evangelho, da misericórdia e do amor de Deus pela humanidade, através da vida e obra do Filho do Homem, né? De Jesus, o Filho do Homem. Nós estudamos já a lição 1, que tratou sobre Lucas e o seu Evangelho. Nós tivemos a oportunidade de aprender como que Lucas escreveu este Evangelho. Na lição 2 nós estudamos o Espírito Santo no Evangelho de Lucas, que foi a lição de domingo passado, e hoje nós estamos estudando sobre Lucas, o Evangelho da alegria. Próximos dias teremos outros assuntos. Nesta lição nós temos o objetivo de apontar, de mostrar e de apresentar. Apontar o quê? Apontar as expressões de alegria no Evangelho de Lucas. Como eu já disse, você tem alegrai-vos, alegrai e várias outras ramificações que nós vamos estudar, e eu já acabei de citar para você. Então, apontar, mostrar onde estão essas expressões alegria em Lucas, certo? Outro objetivo também é o de mostrar o júbilo dos santos, dos anjos e de Deus. Ou seja, em Lucas tem alegria. Maria alegrou-se,
Os servos do Senhor que saíram na grande comissão também alegraram-se. Nós temos os anjos jubilando quando Jesus nasce, que o Evangelho Sinótico de Mateus também vai falar a respeito do capítulo 1. E nós temos que o próprio Deus se alegra. O próprio Senhor Jesus também se alegrou quando os discípulos trouxeram o relatório das comissões que fizeram, quando saíram os 70. O terceiro item é apresentar o que causa a alegria divina. Então nós vamos mostrar as expressões, apontar as expressões, mostrar júbilo dos servos de Deus e o que causa alegria em Deus. Nós vamos estudar sobre isso nesta lição e você é nosso convidado. O texto de ouro, ou texto áureo, está em Lucas 1, 46 a 47. Diz assim: disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E eu não sou cantor, mas eu gosto muito do hino, porque ele marca o início da minha fé. Eu lembro que eu cantei muito esses hinos com os jovens quando eu era novo convertido, e quando eu encontrei esse hino na Bíblia eu fiquei muito feliz. É lógico que ele não é exato como está na Bíblia, mas o hino que eu vou cantar ele é baseado neste hino aqui. Ele é muito cantado pela igreja presbiteriana. Ele diz: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrando amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Deus abençoe os irmãos que conhecem. Deus abençoe a Anailton, lá de Brasília. Deus abençoe vários irmãos, que o Mário Wilton, Gilvan, que Eliseu Fernandes, Raul Custódio, que no início da minha fé cuidaram bastante de mim, certo? Esses irmãos cuidaram muito de mim. Hoje eu sirvo ao Senhor e parte disso aí devo aos senhores, e que Deus os recompense. Então esse hino ele fala muito forte comigo. Obrigado aí por emprestar os ouvidos para ouvir um cantor tão ruim cantando, mas são coisas que faz a diferença. Muito obrigado. Vamos continuar aqui. A verdade aplicada da nossa lição, ela diz: o resgate da verdade de que Jesus é a fonte da alegria fará com que seus discípulos vivam com mais entusiasmo, proporcionando maior renovação na vida e no testemunho da igreja. Deixa eu explicar aqui um detalhe que alguém tem questionado. Nós podemos sim comentar a lição da escola dominical a nível teológico, exclusivamente teológico, sem fazer uso da revista, né? Mas nós temos dezenas de irmãos que estão fazendo dessa linha na internet, e a nossa aula ficaria assim um tanto parecida até com cópia do que os irmãos estão fazendo. Então nós seguimos uma dinâmica diferente. Nós estamos aproveitando para fazer o comentário da lição, de forma que você, aluno, você, professor, possa seguir uma linha de raciocínio ali ponto a ponto. Então sim, nós vamos continuar fazendo a leitura dos pontos principais da lição, apresentando os pontos, dando dica, mas sempre fazendo um apontamento para os casos locais, para que você possa na sua cidade também indicar os pontos locais. Quando o Bispo Samuel Ferreira ele escreveu a lição, quando ele redigiu, Deus o inspirou, em algum ponto ele pode ter visado São Paulo, pode ter visado o contexto dele. Aí nós precisamos fazer esta adaptação para a nossa realidade, tá bom? Então, esperamos em Deus que este assunto te auxilie, mas nós continuaremos fazendo dessa forma, porque é o caminho mais viável que nós temos no momento. Gostaríamos que fosse exclusivamente teológico, mas tem vários irmãos que estão fazendo isso, e Deus abençoe. Nós também somos beneficiados
com os comentários desses irmãos, mas nós vamos continuar dessa forma. Obrigado pela participação e vamos continuar assim, tá bom? Então, o resgate da verdade de que Jesus é a fonte da alegria. Nós passamos por dificuldades, mas sabemos que Jesus tem condição de nos livrar deles ou de nos fazer superá-los. E se isso não acontecer, tudo depende da vontade de Deus, nós sabemos que no final de tudo ainda nos encontraremos com o Senhor. É como disse o próprio Senhor Jesus aos seus quando eles voltaram da grande comissão. Eles voltaram muito felizes. Jesus disse, alegrai-vos, pelos vossos nomes está escrito nos céus. Sabe por quê, irmãos? Nós vamos comentar sobre esse assunto daqui a pouco, mas eu já vou adiantar aqui. É porque alguns estão se alegrando por pontos que Jesus não disse que era motivo de euforia, de grande ênfase. Por exemplo, alguns estão se alegrando por demônios se submeter, alguns estão se alegrando por alguém estar falando língua estranha. E quando as manifestações do Espírito Santo estão na igreja, né, não beber coisa mortífera, tal, isso aí é sequência ou consequência da pregação da palavra de Deus. Nós devemos nos alegrar, mas não é aquela euforia toda, porque alguns têm feito com que o culto ao Senhor, e nós já comentamos sobre o culto aqui em lives anteriores, em gravações anteriores, o culto ao Senhor não tem como fim a profecia, não tem como fim a língua estranha, não tem como fim a cura. A cura faz parte, a profecia faz parte, a língua estranha faz parte, mas o culto ao Senhor tem por fim a glorificação do nome do Senhor e a transmissão da palavra de Deus. Você vem, oferece um sacrifício, glorifica a Deus e o Senhor fala contigo por intermédio da sua palavra, como ontem à noite nós tivemos também numa das nossas congregações, a congregação Canaã, que fica aqui no bairro Conquista, em Luiz Eduardo Magalhães, e foi uma palavra abençoada, foi até um tempo curto, mas o Senhor nos transmitiu uma palavra extraordinária. Então não mire por isso aí. A nossa alegria está em que nós servimos ao Senhor e mesmo sem poder explicar alguns detalhes, nós servimos ao Senhor e somos alegres. Nós vamos suportar tudo, vamos passar e no final nós vamos para a eternidade. Então Jesus chama os seus e diz, alegre-te, pelo teu nome está no livro da vida. Não vai ser o falar em línguas que salva. Não vai ser isso, vai ser o nome estar registrado no livro da Bíblia, no livro da vida. E o nome registrado no livro da vida, meu irmão, é arrebatamento certo, é bodas do Cordeiro certo, é tribunal de Cristo, melhor dizendo certo, é bodas do Cordeiro certo. Mas falar em língua estranha não é. Então vamos ponderar, vamos sopesar e vamos, como disse Jesus, né, não ficar igual os discípulos que voltaram e, Senhor, os demônios estão nos submetendo. Jesus disse, sim, eu vos dei poder até para pisar escorpiões. Tá bom? Vamos à frente aqui. O nosso texto de referência está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 28 a 33. Estou com a letra maior aqui, eu vou fazer a leitura aqui, que a idade está chegando e a letrinha pequena pode ser que faça a gente errar na leitura, tá? Compreenda aí. Verso 28 diz, e entrando o anjo onde ela estava, disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Verso 29, e vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava em seu coração e considerava que saudação seria esta. Verso 30, disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Este é o nosso texto de referência. Aqui nós temos o momento da anunciação a Maria de que ela conceberia do Espírito Santo. E aqui os irmãos, nós não vamos deter-nos neste ponto, porque já falamos na lição de número 1. Os irmãos aqui devem lembrar que não foi uma situação fácil, porque Maria, como nós temos na Bíblia Sagrada, era jovem, era virgem e era noiva.
Para Maria aceitar uma situação dessa, ou para ela estar submissa a uma situação dessa, certamente ela teve algumas perdas naquela sociedade. Se a sociedade de hoje ela é incompreensível para muitas situações, não foi diferente também nos dias de Maria. Nos dias de Maria era pior ainda. Inclusive, muita gente não se atém, mas o fato de José dizer o fato da Bíblia dizer que José era justo e por isso tentou deixá-la, que para nós seria estranho, se ele era justo ele deveria ficar, naquela situação, naqueles dias, como ele sabia que não era dele, se ele aceita, se ele chega diante da sociedade e diz não é meu, Maria seria apedrejada, porque havia uma distinção entre uma mulher, caso Maria alegasse que tinha sido abusada, né? Se fosse essa situação, se a população assim entendesse, uma mulher tivesse sido abusada dentro da cidade, era diferente de fora da cidade. Fora da cidade, até a culpa não seria dela, porque certamente ela teria gritado e não teve socorro, mas dentro da cidade ela poderia ter gritado, assim diz a lei judaica. Então, se Maria aparece grávida e foi dentro da cidade e não gritou e não teve uma circunstância, José ficaria livre, porque José não tinha cometido nada, e Maria seria apedrejada, porque era a pena capital, e nós temos esse exemplo na Bíblia. Mas José, nesta circunstância, para não infamar Maria, fugiu, foi embora, planejou ir embora, melhor dizendo, porque ele sabia que ele indo, a culpa recairia sobre ele. Então Maria não seria apedrejada e ele escaparia com a sua vida. Aí quando entra a intervenção do Espírito Santo, então os anjos vêm, falam com José em sonho, etc. Então perceba que tem realmente uma atuação divina aqui. Nós só estamos fazendo referência ao texto que acabamos de ler. Daqui a pouco nós falaremos sobre a alegria contida nesse texto, inclusive é um hino que eu já cantei já agora de manhã. Nós sempre temos um motivo de oração nas nossas aulas, e a oração desta lição, da lição 3, o motivo, é para que nós devemos orar para que seja espalhada a doce fragrância da vida do Senhor, ou seja, que as nossas ações sejam percebidas pelo mundo, que Cristo reine em nós. Então a oração é para que os cristãos produzam atos assim como Cristo produziu a sua semelhança. É este o motivo da nossa oração. Já deixo aqui um abraço aos irmãos que estão nos acompanhando. Alguns já começaram a mandar mensagens aqui para nós. A irmã Maria Moura, Deus abençoe a senhora, viu? Deus abençoe. Outros irmãos também estão comunicando conosco aqui. Vamos à frente. Introdução da nossa revista, da nossa lição, melhor dizendo. Lucas é o evangelho que mais registra momentos de alegria. Já dissemos isso. Ele registra, me parece que são 14 momentos de alegria. Eu já te passei aí a relação, e se você fizer uso de uma concordância exaustiva como esta, você vai poder ver estes momentos em Lucas, tá bom? A alegria desde o anúncio do nascimento de João Batista, em versículo anterior, no capítulo 2, melhor dizendo, versículo 10, e no último capítulo também a alegria. A nossa lição ela está dividida em algumas partes. A primeira parte vai falar sobre expressões jubilosas do livro de Lucas. Então nós falaremos sobre a expressão de júbilo, porque às vezes você só quer encontrar a palavra alegria, mas a palavra alegria também tem outros significados. Ramificações de alegria é júbilo. Se alguém jubila, é porque alguém está alegre. Se alguém sorri, é porque alguém está alegre. Então é nesse sentido que você vai encontrar. Você precisa ter perspicácia e direção, visão do Espírito Santo, para que você perceba esses detalhes, né? O segundo ponto vai falar sobre descrição de júbilo e cânticos iniciais. Olha, a Bíblia não só tem o júbilo, como tem pessoas que ficaram alegres e cantaram. E quando você está alegre, como é que você faz? A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto, e aquele que canta demonstra sua alegria. E no terceiro ponto, júbilo de Jesus e seus discípulos. Então nós vamos encontrar
estas questões referentes à alegria em Lucas. Então, primeiro ponto, expressões jubilosas do livro de Lucas. Algumas expressões passam despercebidas. Veremos os tipos de alegria encontrados no Evangelho de Lucas. Vamos lá. Primeiro, alegrar e exultar. Alegrar e exultar. Quando o anjo fala a Zacarias que suas orações foram ouvidas, ele diz: e terás prazer e alegria. Então já começa o anjo dizendo que Zacarias vai ter prazer. Prazer é uma satisfação íntima, é uma satisfação interna. E alegria no nascimento do seu filho. Nós estamos lá em Lucas 1,14. Então o anjo diz a Zacarias que ele teria alegria. Vá percebendo o quanto Deus abençoou, o quanto foi feliz o pastor Samuel Ferreira em observar esses detalhes em Lucas. A alegria. Neste versículo, que é o 14 do capítulo 1, capítulo 1, verso 14, duas expressões em grego, a expressão agalial e chairo, que alguém já disse que o chairo aí pode ser o mesmo Cairo do Egito. O Cairo poderia ser uma expressão que representa alegria, não sei, só estou transmitindo aquilo que alguém falou, de sorte que a expressão grega é chairo. Expressam exultação, alegria, exuberante e deleite ou gozo. Quer dizer, quando você está satisfeito com alguma coisa, você está alegre. Quando você regozija, você exulta. Então, o anjo disse a Zacarias que Zacarias teria alegria no nascimento de seu filho João Batista, de seu filho João. Vamos à frente. Além também de exultar e alegrar, você tem duas expressões: saltar e rir. São expressões que falam de alegria também. Isabel, grávida, ao ouvir a saudação de Maria, declarou: pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Então Isabel faz uma revelação muito forte aqui. Isabel diz: olha Maria, quando você chegou, a criança que está no ventre, de alegria pulou. Olha a interpretação que Maria fez, que Isabel fez. Então ali, o Lucas, o escritor do nosso evangelho, que nós estamos comentando sobre ele, já traz-nos a ideia de que ali teve duas expressões sinônimas da alegria, que é saltar, a criança moveu-se no ventre, e rir. Aí elas riram de prazer, etc, etc. Então, isso demonstra alegria. Outra expressão alegre é rir ou sorrir. Na primeira, saltou, e a segunda é rir, que significa emitir uma expressão feliz. Eu não lembro agora onde está escrito, mas está escrito que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, quando o coração está alegre, o seu rosto está feliz. E dificilmente quando você está alegre, você não ri. Geralmente você é alegre, você sorri. Você demonstra que aquilo lhe faz bem. As expressões faciais mostram quem nós somos, né? E em Lucas, capítulo 6, verso 21, a parte B, e depois do verso 25, nós vamos encontrar que no templo, pessoas lá, quando viram Jesus foi apresentado no templo, foi pago a oferta equivalente pelo resgate dele, pessoas expressaram alegria, né? Nós temos aí que as pessoas viram Isabel grávida. Como é que pode? É igual aconteceu lá atrás com Sara, quando Sara teve Isaac, né? Tanto que o nome Isaac é alegria. Pode uma pessoa tão velha, né? Não parece motivo de riso? Isabel também era velha. Então, quando viram Isabel com o bebê nos braços, pronto, aquilo foi motivo de alegria, foi motivo de riso. Quem diria que isso poderia acontecer? Então, nós temos lá: bem-aventurados vós, que agora chorais, porque a vez de rir. É o texto que tem utilizado na lição, e você vai encontrar capítulo 6, verso 21 e capítulo 6, verso 25, falando sobre a alegria, sobre o riso que demonstra a alegria. No item 1.3, nós estamos no item 1.3, no 1.1 nós vimos júbilo e alegria, no
1.2 nós vimos saltar e rir. No 1.3 nós vamos ver louvores e cânticos, que são demonstrações de alegria. Então Lucas, ele é tão hábil com a sua pena, ele é tão hábil com a sua escrita, a inspiração dada a ele pelo Espírito Santo levou a ele pegar a alegria e dissolver, seria uma palavra, eu creio que muito bem aplicada nesse momento, dentro das Escrituras Sagradas. E Lucas percebeu aqui louvor e cântico como símbolo de alegria. Encontramos em Lucas louvores e cânticos que não foram registrados nos outros evangelhos. Olha que interessante. Se nós não tivéssemos, nós não encontraríamos. O primeiro está em Lucas 1,64. O outro em Lucas 2, dos versos 28 e 29. E depois Lucas 2, verso 13. Então nós temos três textos aí. O primeiro de Lucas 1,64 diz: logo a boca se encheu de riso e a língua se lhe soltou. Foi quando Zacarias voltou a falar. E falava, louvando a Deus. Eu imagino Zacarias agora, na hora que ele voltou a falar, Zacarias exultando, Zacarias dando glória a Deus, sua língua funcionando, ele cantando um salmo, porque era comum para ele cantar salmo. Já visto que sendo sacerdote, nós temos ali os cânticos dos degraus, e certamente todos os dias ele via e ele mesmo praticava os cânticos dos degraus para ir do piso inferior para o piso superior, levando a oferta a ser oferecida em sacrifício a Deus. Nós estamos no Novo Testamento, mas agindo de acordo com o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ele só encerra, o Antigo Testamento, desculpa dizer isso, mas ele só vai encerrar quando a igreja entra em cena em Atos dos Apóstolos. Então, os evangelhos ainda são idênticos do Antigo Testamento. Tanto que o próprio Senhor Jesus disse, não teve em Israel profeta maior que João Batista, ou seja, João Batista está ligado à sequência dos profetas ainda. E Malaquias falou sobre João Batista. Então a igreja, os costumes da igreja, tudo que só houve mudança lá no capítulo 16 de Atos, a igreja quando ela pegou um novo prisma, o que deveria e o que não deveria fazer, porque antigamente queriam que a igreja fosse uma seita, uma ramificação do judaísmo. Aí nós temos que o Senhor fez a distinção ali, mas aqui Zacarias está exultando porque ele está cantando hinos, a Bíblia não entra em detalhe, mas ele louvou, e louvar é uma expressão de alegria muito grande. Nós já aprendemos aqui que a adoração se dá pelo que alguém é, adora-se alguém pelo que ele é. Adoramos a Deus porque ele é santo, ele é poderoso, ele é eterno, ele é Senhor, mas nós louvamos pelo que ele faz. E aqui os feitos do Senhor estão sendo contados por Zacarias. Quando você abrir a sua Bíblia nos Salmos, Salmos 136 e 137, o Salmo todo é louvor, mas os 136 e 137 são dois momentos parecidos e distintos. O 136 é a saída do povo do Egito e a chegada em Canaã. O 137 é o retorno do povo do cativeiro e a chegada em Canaã. Leia esses salmos para você ver a alegria deles em contar a história em louvores. Então, provavelmente, Zacarias o fez do mesmo jeito, cantando louvores. Que bênção, né? Lucas 1,64. Em Lucas 2, verso 13, nós vamos encontrar o seguinte: e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus. O registro aqui é o registro do nascimento de Jesus. Jesus está nascendo numa manjedoura e lá estão Maria, José e Jesus recém-nascido. E no campo os pastores estavam apacentando seus rebanhos. E quando um anjo chega e anuncia aos pastores que acabou de nascer em Belém da Judéia o rei dos judeus, o Messias, o prometido, atrás dele ou no mesmo ambiente surgem coros de anjos que cantam louvores a Deus. Hosana nas alturas àquele que vem em nome do Senhor. Hosanas nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Então nós temos que houve ali um outro louvor também, né? E quando nós vamos para o capítulo 2, versículo 28 a 29, diz assim o texto: ele, Simeão, então o tomou em seus braços. Jesus foi apresentado no templo.
Foi apresentado no templo. Então ele o tomou nos seus braços e louvou a Deus. Por que Simeão louvou a Deus? E disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo. Deus havia prometido a Simeão que antes dele morrer, ele veria o Messias. E Simeão viu o Messias. Então Simeão louvou a Deus. Eu imagino a alegria dele, levantando Jesus nos braços e fazendo ali suas declarações perante Deus, de agradecimento por aquele dia, por aquela oportunidade, por ter cumprido a sua palavra, por enviar aquele que vai sentar no trono de Davi. Muita gente deixa de agradecer a Deus, às vezes até por ignorância, mas muitos por displicência mesmo, porque Deus os tem abençoado. E Lucas registrou. Então nós vimos aí 6 expressões, ramificações de alegria no Evangelho de Lucas. Vamos ao capítulo 2 da nossa lição. O capítulo 2 vai dizer descrição de júbilo e cânticos iniciais. Veremos quem se alegra e por que se alegra com os fatos envolvendo a chegada do Salvador a este mundo. Ontem pregamos uma mensagem em uma das nossas congregações, na qual, quando Jesus entra em Jerusalém, o povo jubila, o povo na entrada triunfal, quando completa as 70 semanas de Daniel, completa as 70 semanas não, a 69ª semana, que falta uma semana, o povo exulta e de repente os fariseus chegam para Jesus e dizem: mestre, repreende eles, repreende os teus discípulos, manda eles se calarem. E Jesus dá uma resposta dura: se eles se calarem, as pedras clamarão. Abacuque já tinha falado também sobre pedra, que as pedras da parede vão clamar. Mas é interessante que alguém ficou triste. Quem é que fica triste com o nascimento de Jesus? Ou melhor, quem fica alegre? Nós vamos então estudar agora júbilo registrado por Lucas acerca de Jesus, não somente no nascimento, mas durante toda a sua trajetória, naquela história ou parte da biografia que Lucas registra, tá bom? Júbilo por João Batista. O Senhor Deus ainda tinha reservado para aquele casal que permaneceu fiel momentos de alegria. Então, vemos a alegria de Zacarias ao ouvir um anjo em sua oração, que sua oração foi ouvida e que Isabel, sua esposa, que é estéril, daria à luz um menino. Então, primeiro júbilo pelo nascimento de João Batista, que todos sabem que foi o precursor de Cristo. Algumas pessoas têm uma dificuldade em aceitar isso, né? Que a Bíblia é verdade, que Jesus é o cumprimento das promessas, que a salvação vem por Jesus. Mas quando nós estudamos assim, eu vou usar a expressão alinhavo, o alinhavo que Deus utilizou para que todas as coisas concorressem para um fim, a chegada a ida do povo para o cativeiro, o aprender no cativeiro a cultuar de uma forma diferente, a organização do judaísmo, o surgimento das seitas judaicas, o surgimento dos gregos, quando eles tomaram o poder dos medo-persas, a língua grega chegando a todo mundo, o Império Romano fazendo estradas, facilitando o acesso, que até tem aquele ditado que diz que quem tem boca vai a Roma, na realidade quem tem boca vai a Roma, mas é uma referência também às estradas, aliás, todos os caminhos levam a Roma, né? Então você chegava assim, ó, siga a estrada de pedra, ela vai parar em Roma. Nós vemos que tudo isso aconteceu e ainda nasce um homem chamado João, enviado por Deus, e tudo corre de forma que João Batista é o precursor de Cristo. João Batista, Jesus inicia seu ministério. É uma coisa muito interessante, irmão. Discípulo de João se torna discípulo de Jesus. Então não tem como dizer que Deus não existe, não tem como dizer que o sacrifício de Jesus não foi perfeito, porque está tudo alinhavado, tá bom? Zacarias expressa sua alegria espiritual, falamos no ponto anterior, continuamos agora no segundo ponto, por intermédio de um cântico. Ele exultou, cantou a Deus, que ficou conhecido pela igreja como Benedictus, que em latim significa bendito ou louvado seja.
No item 2, do ponto 2, ou seja, 2.2, nós temos júbilo por Jesus. O nascimento de Jesus trouxe júbilo. A manifestação do Filho de Deus entre os homens foi um fato amplamente profetizado por muitos e desejado pelas mães de Israel. As mulheres de Israel desejavam ser mãe do Messias. E uma delas expressou isso quando disse: bem-aventurados são os seios que te amamentaram. Os seios que amamentaram Jesus, como quem, poxa, é tão bonito isso aí. É como se indiretamente ela dissesse: eu também queria ser a mãe do Messias. Aí, para completar, para não ficar mal interpretado, porque esse texto precisa que a gente complete ele, né? Jesus responde: mais bem-aventurada a coisa é, entendeu? Porque alguém pode querer pegar isso aí e dar uma ênfase a Maria que ela não tem, e nós temos que tomar cuidado. Quando o anjo chega a Maria, Lucas 1,28, o anjo diz: salve agraciada, o Senhor é contigo. Ou seja, quando Maria recebeu a visita do anjo, Gabriel ficou surpresa, mas Maria também glorificou a Deus, né? Maria se alegrou no Espírito Santo por mais de uma vez, e quando ela visita Isabel, sua prima, que Isabel também estava grávida, não só no momento que o anjo anuncia a Maria, que Maria canta o cântico, a minha alma engrandece ao Senhor, mas quando ela vai até Isabel, também acontece outra alegria. Então nós temos que houve júbilo pelo nascimento de Jesus. Veja aí no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 46 e 47, que é o Cântico de Maria. No ponto 2, item 3, nós temos júbilo dos anjos, que nós já comentamos sobre ele. Os anjos também se alegraram com o nascimento do Salvador. A glória do Senhor cercou o lugar onde os pastores aguardavam seus rebanhos. Preste atenção aqui. Nós temos um terço dos anjos que não guardaram o seu principado e foram expulsos do céu. Encabeçando essa lista, Lúcifer. Mas nós temos 2/3 dos anjos que permaneceram. E esses anjos, eles têm interesse, são ministros para ver a obra de Deus acontecer. É uma pena que os cristãos que receberam de graça a salvação, um sacrifício realizado na cruz, não pagou nada por ela, e se alguém pagou, não é salvo, não entendam a necessidade que há de trabalhar na obra para o reino de Deus crescer. Porque a nossa incumbência é essa: Jesus decide pregar, né? Mas os anjos têm essa incumbência. O Salmo 124 ele vai falar da alegria: abram-se, ó portas eternas, para entrar o Rei da Glória. Eu imagino como é que foi no momento em que Jesus, lá em Atos capítulo 1, chegou outra vez nas mansões celestiais, que os anjos disseram: esse Jesus que em cima foi recebido há de vir, como para o céu vistes ir. Então há um júbilo muito grande dos anjos para que a obra de Deus aconteça. E qual não foi o júbilo dos anjos em verem o seu Senhor, que a Bíblia fala de um silêncio no céu: quem há de ir por nós e a quem enviarei. Existem muitas interpretações diferentes, mas me permitam os teólogos de plantão. Eu entendo como um momento em que Deus precisava enviar alguém à terra e Jesus se apresenta: eis-me aqui, envia-me a mim, né? E os anjos então anunciaram a Maria, o Espírito Santo fê-la conceber, e quando ele nasceu, uma gestação normal, quando ele nasceu, qual não foi a alegria dos anjos em verem o seu Senhor nascer? E é tão interessante, gente, que os anjos acompanharam Jesus em toda a sua trajetória. É muito forte isso. Então os anjos jubilaram, né? Lá no capítulo 2, versos 10 a 11 diz: não temas, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, vos nasceu hoje o Salvador.
Olha, e anjo não falou isso triste, falou isso muito alegre. Muitos anjos louvaram a Deus. Lucas capítulo 2, versículos 13 e 14. Vamos ler esse texto aqui, esse texto para facilitar a nossa compreensão. Lucas capítulo 2, versículos 13 e 14, diz assim: E no mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial que se juntou ao anjo e louvaram a Deus entoando: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra às pessoas de boa vontade. Olha que coisa linda! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até a gente fica feliz em ler um texto desse, quando a gente tem que manter aqui a ordem, mas a gente se alegra. Oxalá que Deus alegre também a todos os irmãos que estão assistindo, e não só alegre, mas pelo seu Espírito façam sentir a sua presença. Os pastores, esses pastores aqui do capítulo 2, também se alegraram após achar o menino em uma manjedoura. Foi uma grande festa em torno da redenção humana. Então, existem várias expressões de alegria e manifestações de alegria em Lucas, e o nosso escritor gentil foi muito feliz em fazer este relato. Deus o guiou às pessoas certas, que lhe deram os testemunhos certos, expressando em seus corações a alegria. Ele diz: ó Teófilo, eu fui até essas pessoas que foram testemunhas e elas me disseram. Então ele registrou. Vamos para o capítulo 3, o ponto 3 da nossa lição, para nós começarmos a encerrar. Júbilo de Jesus e de seus discípulos. Jesus também se alegrou. Não só as pessoas se alegraram, não só os anjos se alegraram, mas Jesus também se alegrou. O Evangelho de Lucas é um convite para desfrutarmos e expressarmos a alegria pelos maravilhosos atos redentores de Deus. Volto a dizer, se você não glorificou a Deus ainda, glorifique e alegre-se por Ele ter te chamado. Vou te dar um motivo de alegria. Eu falei sobre isso ontem na mensagem. Você sabia que aqueles que morreram sem Cristo não ressuscitarão primeiro? Eles aguardarão até a ressurreição do juízo final? A Bíblia diz assim: os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se cumprissem. Não vão ressuscitar. Quem não aceitou Jesus como Salvador, quem não está pronto para o arrebatamento, ou quem morreu sem Cristo, não vai ser arrebatado, não vai ser ressuscitado, melhor dizendo. Você sabia que aquele que for ressuscitado, que morreu com Cristo, ressuscita ou estiver vivo, seremos todos juntos transformados e entraremos no tribunal de Cristo? Somente esses, e que no tribunal de Cristo, somente esses vão poder receber galardão pelo trabalho que fizeram. Você sabia disso? Você sabia que neste momento do tribunal de Cristo o Senhor nos coroará e nos fará reis e sacerdotes? Nós receberemos posições sobre os habitantes da terra? Você sabia disso? Você sabia que nós vamos sentar à mesa com Cristo, que Ele vai nos servir? Nós teremos lá fruto da vide e nós teremos pão. Não me faça pergunta boba, eu não sei como. Jesus prometeu e isso vai se cumprir. Lembre-se que lá é muito mais excelente do que aqui. Paulo disse que o que o olho não viu, o que não subiu ao coração do homem, ele usa a expressão subiu, é o que Deus tem preparado. O que o homem não desejou, é o que Deus tem preparado para nós. Você sabia que depois nós receberemos também, eu não sei se isso vai ser no tribunal de Cristo, provavelmente no tribunal de Cristo, né? Nós receberemos e comeremos do maná escondido. Você sabia que você vai ter um novo nome? Se você tem às vezes vergonha do teu nome, não tem problema, você vai receber um novo nome. Você sabia que você vai ser convidado a morar na cidade santa e só você e mais ninguém? Ninguém vai entrar lá à toa assim para morar na cidade santa? Você sabia que quando Cristo voltar para salvar Israel, nós voltaremos com Ele? Você sabia que quando Cristo implantar o milênio na terra, nós reinaremos com Cristo no milênio? Você sabia que no tribunal, no juízo do trono branco, nós vamos nos assentar em tronos? Abra sua Bíblia em Apocalipse 20, verso 4. Nós vamos nos assentar em tronos e vamos julgar.
Primeira carta aos Coríntios 6, verso 2 e verso 3 fala isso. Vamos julgar o mundo, vamos julgar os anjos. Você sabia disso? Você sabia que o nosso nome constará no livro da vida do Cordeiro, que não é o mesmo livro da vida, é o livro da vida do Cordeiro, e que nós entraremos no novo céu e na nova terra? Você sabia disso? É motivo de alegria. Então se alegra, meu irmão, se alegra, jubila, serve a Jesus, seja feliz na obra do Senhor, faça a obra do Senhor prosperar, porque Ele só vai recompensar também quem trabalhar, né? Vamos ponderar nesse sentido, né? O Evangelho de Lucas é um convite para desfrutarmos e expressarmos a alegria pelos maravilhosos atos redentores de Deus. Item 1 do terceiro ponto, então 3.1. Alegria presente na divindade. Várias expressões bíblicas registram Jesus se alegrando no Espírito Santo. Preste atenção. Lucas 10 e 21. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo. Os discípulos voltam trazendo a notícia do que aconteceu na grande comissão. Jesus se alegrou. No livro que nós indicamos, é dito aqui: nunca foi visto rindo, sempre com semblante sisudo, foi visto orando e chorando, mas ele sempre estava alegre, porque só vê essas coisas quem anda com Jesus. Deixa eu te falar aqui uma coisa: se você não anda com Jesus, você não vai ver cura de enfermidade, não. Você não vai ver. Alguém ser curado é coisa de outro mundo. Agora, se você andar com Jesus, você vai ver cura de enfermidade. Esta semana, por exemplo, eu estava conversando com uma das irmãs na igreja. Ela disse: olha, o médico atestou tal coisa para mim. Eu estava com o exame na mão. Eu pedi oração na igreja. Quando chegou próximo de tomar uma iniciativa, o médico olhou e disse: sim, mas aqui não tem nada. Refez o exame, não tinha nada. O que é isso? Cura. É Deus que não muda, dando aos seus servos pelos dons espirituais, dons de curar e curando o seu povo. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome, disse Jesus, expulsarão demônios, curarão os enfermos. Isto acontece. Agora é para quem anda com Jesus. Então só quem anda com Jesus vê Jesus rindo. Lucas foi na pessoa certa, alguém que encontrou Jesus rindo, não, Jesus alegre, viu Jesus alegre. Olha que coisa interessante, está lá no capítulo 10, verso 21. Existem outras duas referências que não estão em Lucas, estão em Hebreus. Hebreus 1:9 e Hebreus 12:2, que fala da alegria de Jesus. Vamos lá. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria. É só para fazer uma referência confirmando o que Lucas falou, porque senão o texto que Lucas falou ficaria sem graça, porque, como eu disse, existem textos antigos que dizem que ele é sisudo, que ele sempre esteve com o semblante fechado. Então Hebreus 1:9 mostra que lá atrás Jesus já foi ungido pelo Espírito Santo com o óleo da alegria. No mesmo livro de Hebreus, capítulo 12, verso 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto. Então, Jesus teve regozijo em cumprir a vontade do Pai, em ir até a cruz. Foi doído, foi doloroso, mas ele teve regozijai-vos. Os irmãos da igreja primitiva, está lá em Atos, tinham alegria em padecer afronta pelo Evangelho. Tem gente padecendo afronta pela língua, padecendo afronta por um bocado de coisa, sabe? Mas padeça pelo Evangelho e você vai ser recompensado. Pelo Espírito Santo nós também participamos a nossa alegria espiritual que o mundo não conhece. Nós temos uma alegria que é difícil de compreender. Às vezes você vê no final de semana, local que a pessoa poderia estar na beira do rio, se embriagando, poderia estar numa festa, não, está na igreja louvando a Deus, domingo de manhã na escola local, domingo à noite no culto. É porque a alegria do Senhor é a nossa força, é o nosso combustível, é o nosso fundamento, entendeu? Por esse motivo nós servimos a Deus assim com tanta tranquilidade. Deus abençoe o Vanilson está nos assistindo aí, Deus te abençoe, Diguinho.
Deus abençoe a irmã Josiane Santos, Deus abençoe Elane Silva, Deus abençoe todos vocês, tá? Deixa eu só colocar um comentáriozinho aqui. Vamos à frente. No item 3.2 nós temos júbilo de Deus pelo pecador arrependido. Olha o que Lucas registrou. Deus se alegrando pelo pecador que se arrepende. Lucas enfatiza a alegria de Deus pelos pecadores que se arrependem. Capítulo 15 do Evangelho de Lucas, versículos de 1 a 32. E por que nós cristãos não nos alegramos com isso? Já pensou, irmão, se nós tivéssemos a ótica divina, se nós conseguíssemos, que é o ideal, é o que deveria acontecer, nós conseguíssemos na igreja agir com a ótica divina, que ninguém fosse melhor que o outro, que Deus sempre provê o que nós precisamos, que a salvação das pessoas é um ato de Deus, que alguém se convertesse e nós jubilássemos. A alegria e a celebração são os pilares desta parábola. Lucas, da parábola da qual Jesus narrou, que Deus se alegra com um pecador arrependido. Ele traz as parábolas acerca do filho pródigo e outros casos mais. Deus tem alegria. É como se Jesus tivesse a dizer: o reino de Deus, o reino com as suas boas novas de redenção, prometida por Deus, já iniciou. Por isso há tanta alegria e celebração. Deus se alegra pelo pecador que se arrepende. Lucas registra a alegria. Item 3.3. Júbilo no cumprimento da missão. Jesus alegre por cumprir a missão. Quanto à obra da redenção, os discípulos participam evangelizando e fazendo novos discípulos. E voltam com grande alegria. Mestre, mestre, foi assim. E neste momento está registrado lá que Jesus se alegrou. Jesus ficou feliz em ver o relatório que eles trouxeram. De igual modo, enquanto aguardamos o retorno do Senhor, cumpramos com alegria a missão que Ele nos deixou. Atos 20, verso 24. Então, não vamos fazer para Deus com tristeza, vamos fazer com alegria, e Atos também foi escrito por Lucas, porque o Senhor nos dá este privilégio. E cá para nós, irmãos, eu vou tomar aqui uma frase de Salomão. Salomão disse no capítulo 12, verso 13, que de tudo que tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Seja qual for a aspiração do homem, ela vai findar. Seja qual for o caminho que ele quer seguir aqui, ele vai findar. Seja qual for o projeto, ele vai findar. Comentei há poucos dias de um rapaz que passou no vestibular e ficou muito feliz. E contou comigo: passei no vestibular de medicina. Aí o amigo disse: sério? E depois? Ele disse: eu vou cursar, vou fazer medicina. E depois? Eu vou fazer a residência. E depois? Eu vou me formar, eu vou trabalhar. E depois? Eu vou ganhar dinheiro, muito dinheiro, vou comprar meu carro, comprar minha casa, vou fazer isso, fazer aquilo, vou viajar. E depois? Depois eu vou envelhecer, isso é lógico, né? Mas só que vou envelhecer bem, vou envelhecer com condição financeira, vou envelhecer tranquilo. Aí o colega continuou e disse: e depois? Aí ele ficou sem resposta, porque depois ele vai morrer. Se for crente, pode ser arrebatado. Se não for crente, vai morrer. Depois. Então o que nós estamos aprendendo na lição de hoje é: e depois? Você tem um e depois para a sua vida. Então, faça o que você tem que fazer. Seja responsável, cuide da sua família, trabalhe, cumpra seus compromissos. Mas lembre-se que o melhor está por vir. O que está aqui é passageiro. Se demorar muito, é 70, 80 anos, e quem passa disso é enfado e canseira. Eu vejo tanta gente sendo colhida antes da hora, jovem, novo. Então, a vida vai passar. Só que você deve estar com o teu depósito diante de Deus pronto, com o teu passaporte em dia. E isto induz você a trabalhar para o Senhor com alegria.
Especialmente, irmãos, aqueles que já são obreiros na casa do Senhor. Se você já é obreiro, se você já é auxiliar, se você já é cooperador, se você já é diácono, se você já é presbítero, se você já é evangelista, se você já é missionário, você já é pastor, você já é bispo, você já é apóstolo. Olha, eu não quero saber qual o título que você tem. Você já é isso? Então trabalhe, meu irmão. Porque isso não é um título que você recebe e a partir desse momento parou o serviço, não. Não. Simplesmente está dizendo que a partir desse momento, aquele ponto é sua obrigação. É obrigação de todos. O Senhor chamou a todos. Eu vos chamei e vos nomeei para que vai dê fruto e o vosso fruto permaneça. Mas, especialmente, é obrigação daqueles que se alistam na obra. E Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 3, ele vai dizer bem assim: é fiel a esta palavra. Quem deseja episcopado, excelente obra deseja. Então, o episcopado, a obra do Senhor, ela é linda, ela é bela. Agora, requer que você, que assumiu a posição, cumpra. Porque o Senhor vai cobrar. Tá bom? E faça com alegria, porque quem faz com tristeza, faz os outros ficar tristes também. Não é por outro motivo que manda cuidar dos nossos obreiros, especialmente aqueles que trabalham conosco na ministração da palavra de Deus. Esses devem receber duplicada honra, ou em alguma tradução diz duplicado salário, duplicado soldo, entendeu? Então vamos trabalhar para o reino de Deus, porque é muito bonito o teu título e vai ser muito feio ser cobrado por ele, tá bom? Conclusão: no livro de Lucas encontramos a alegria de Deus, dos anjos, homens e mulheres do passado. O mais tocante é perceber a alegria de Deus por sua obra reconciliadora no homem. Logo, Lucas dá uma ênfase muito grande à salvação, à obra da salvação. Assim nós chegamos ao final da nossa revista, da nossa lição, da lição de número 3. E a semana que vem, se for da vontade de Deus, teremos mais alguma coisa a comentar. Deus te abençoe e vamos servir ao Senhor com alegria, porque o exemplo já foi dado por Jesus no Evangelho de Lucas. Deus abençoe, a paz do Senhor. Compartilhe, mande para os demais irmãos, mande para o professor da escola dominical, mande para aquele que é aluno, mande para aquele que não é aluno, para que ele tenha desejo de vir para a escola dominical. Nós vamos pegar essa que está aqui no Facebook, nós vamos baixar o vídeo e depois colocar no YouTube. Busque lá no YouTube, compartilhe, que eu tenho certeza que uma aula como esta só nos ajuda. Deus abençoe a todos os irmãos, até a próxima semana e a paz do Senhor.